nossas Em nome vidas. de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, amado. Amém. Louvado seja Deus. Diga comigo, abra o meu coração e a minha mente para receber a divina semente da palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. No nome de Jesus. Amém, amém. Você tem o que você diz. Amém. Você tem o que você diz. Então, diga aquilo que você quer ter. Amém. Glórias a Deus. Eu preciso dar uma ênfase no aviso do culto de amanhã. Amém. Nosso coração, temos profetizado, orado, para chegarmos a 1000 membros até o final do ano. Em nome de Jesus. Não porque nós queremos ter 1000, 10.000, 10.000 e vamos ter de acordo com o desejo de Deus. É porque nós queremos vidas salvas. Nós existimos para isso. Amém? Para dar a nossa vida em resgate de muitos, como Jesus. Aleluia. E por isso nós precisamos abrir um terceiro culto. Amém? E conversando com a equipe, achamos que segunda-feira, a paz do nosso coração, é um dia que propicia para muitas pessoas que trabalham na dinâmica da cidade. Amém? São milhões de turistas, né, no ano e muitos irmãos trabalhando no comércio e outras coisas, eles ficam impossibilitados de vir aqui. Nos domingos, né, domingo. Então, segunda-feira é uma janela, uma porta que se abre. Alguns testemunhos confirmaram isso, dizendo que eu também tive conversando. Ele falou, eu não posso ir no domingo, mas se tiver culto na segunda, eu vou levar minha família, ele falou. Eu falei, você é um sinal para nós. Amém? Então, eu gostaria que você pegasse o Instagram da igreja, o meu Instagram, o Instagram da pastora Rosana, o meu é @GilbertoCamiloJR. Primeiro que você siga o seu pastor. Amém? Aleluia. Amém. A pastora também. Para você, e a igreja, né? Da Igreja Videira Gramado, para você poder ajudar a propagar isso. Eu fiz um anúncio, né? Eu turbinei o anúncio, não sei se vocês viram lá, joguei para até amanhã atingir as cidades ao derredor, convidando as pessoas, foi alguma coisa bem momentânea ali, eu senti de fazer, e para convidar as pessoas a estarem conosco. Amém? Então, nós chegaremos aos 1000 com esse culto de segunda-feira, pela graça de Cristo. Aí depois a gente constrói um prédio para 1000 e a gente volta a ficar um culto só. Aí talvez mantenha o de segunda, mas de domingo aí, aleluia, e vamos expandir as fronteiras, os ramos vão se espalhar por todas as cidades. Aleluia, eu oro para que Deus coloque no seu coração a visão que está no coração dele. Amém. Deus abençoe você para expandir as suas fronteiras, para possuir a terra. Aleluia, amém. Que você seja um canal poderoso nas mãos de Deus para isso, amém. Várias cidades, nós vamos abrir 4 igrejas nesse ano agora. 2026, Edson, é o ano da multiplicação. Aleluia. Onde eu puser as minhas mãos, tudo multiplicará. Deve ser alguma coisa parecida, mas amém. Amém. Hoje é o 21º dia e último do jejum. E nós vamos orar, porque eu quero que você tenha fé para isso. 21 dias na Bíblia, 3 ciclos de 7, fala de quedas de principados. Você sabe, não é Deus que detém as suas bênçãos. Não é Deus que fala, não, aqui não abra mão, não. Ora, se Deus nos resistir, quem é que pode nos livrar? Ninguém. Mas não é isso, existem 3 céus. Esse é o primeiro céu que vivemos. Há um segundo céu que Paulo chama das regiões celestiais, onde habitam os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Amém? São os anjos que caíram com Lúcifer lá do céu. E o terceiro céu, aonde Deus está. Onde está o Senhor. Amém? Então, quando Deus libera um anjo com a sua resposta, ele tem que cruzar o segundo céu. E aí que a Bíblia mostra claramente, em Daniel, quando orava, e ele disse que um principado, chamado rei da Pérsia, porque os principados são governantes de regiões no mundo, resistiu-lhe. E resistiu. E Daniel continuou jejuando, de repente vem Miguel e fala, Gabriel, vai entregar a mensagem, deixa ele comigo. Amém? Dá uma surra no principado e a resposta chega.
Amém? Deus tem os seus tempos, a Ele pertence todas as coisas. Mas 21 dias é queda de principado. E eu declaro na sua vida, em nome do Senhor Jesus, o que impede você de avançar é eliminado em nome do Senhor Jesus. Tudo que Deus te deu de dons, de talentos, de habilidades e desejo para você possuir, possuirá. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, no reino espiritual, a queda de principados, potestades e espíritos maus que detêm a bênção de Deus sobre você. Nós destruímos todo o plano do diabo, desfazemos toda a arma forjada contra você, e você prosperará para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, diga amém. Porque o amém é eu recebo, eu creio, amém, aleluia, amém, aleluia. E também, como nós temos falado, um clamor dentro do nosso coração, o Espírito Santo nos levará a um novo nível, amém. Eu não sabia dessa palavra da conferência, pastor Luiz, estou dizendo para vocês, sou da equipe, mas às vezes surge lá no coração, eles lançam. E ele está chamando a conferência de um novo nível. Uau, isso estava no nosso coração no começo do jejum. Porque o evangelho de João é o evangelho da águia. Chega de ciscar, chega de pegar migalhas. Você vai sentar na mesa. Você é filho, você é do céu. Os céus estão ao seu favor. Você vai ter destaque sobre outros. Deus faz diferença entre aqueles que o servem e não servem. Amém? Aleluia. Eu sei que a fé é um combate, mas você é um gibor, é um guerreiro. Gibor significa guerreiro em hebraico. Você nasceu para dominar. E vai dominar em nome de Jesus. Amém. Você é filho de Abraão, herdeiro do mundo. Aleluia. E o Senhor te dá a herança no mundo, é domínio sobre as circunstâncias. Aleluia. Eu vou pregar em 32 minutos e 6 segundos. 32 minutos. Amém? Então, não fique aí desesperado. Você vai sair no horário hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Nós já pudemos beber algo do Espírito aqui. Amém? Você não é o mesmo. Não é o mesmo. Na presença do Senhor, há mudança e transformação. Há uma passagem tão linda que revela isso. No mover de Deus, quando Arão é desafiado como líder, como sacerdote da nação de Israel. Alguns falaram, nós também somos de Deus e ouvimos a Deus. E Deus falou, faz um teste, Moisés. Pegou 12 varas, colocou nessas varas secas o nome de cada uma das tribos, na tribo de Levi o nome de Arão. E Deus disse para Moisés, coloca na minha presença, diante da arca. E amanhã cedo você vai lá e eu mostrarei quem eu escolhi. Aí quando ele vai buscar as varas, a vara de Arão havia dado o broto, a flor e o fruto. Amém? Ou seja, um processo completo. Amém? Então, primeiro nós temos o broto, depois vem a flor, depois o fruto. Na presença de Deus, você vai receber algo pleno, plenitude, fartura de Deus. Amém? Só o fato de estar aqui e receber a doce palavra e presença do Senhor. João 21, então, capítulo fascinante. Deixa eu te dar um pano de fundo só para você já focar naquilo que o Espírito quer nos dizer. Bem, Jesus aparece para os discípulos. Na verdade, esse aparecer a Bíblia chama de manifestação. Porque hoje, depois da ressurreição, não é uma questão de Jesus visitar ou de ter que ir a algum lugar, mas ele sempre está presente. Amém? E a questão, então, se torna dele se manifestar. Ele está aqui, mas ele também quer se manifestar. Aleluia, amém? Isso é poderoso. Assim na sua vida individual, na nossa vida como igreja. Louvado seja Deus. E Jesus, então, se manifesta para os discípulos, terceira vez, 3, fala de algo pleno, completo também, espiritual, e corpo, fala do homem, do ser. E aqui Jesus vem e traz uma decisão final da vida dos discípulos.
eles ainda tinham algumas dúvidas, eles ainda queriam voltar ao modus operandi do passado. Aqui na imagem, né, da profissão de Pedro, de pescaria, Pedro quis voltar, e os discípulos também, a maioria deles eram pescadores, e então a mensagem é, eu não sei, o Senhor não aparece, faz tempo que Ele não se manifesta, nada dá certo, então eu vou voltar àquele lugar onde eu tenho segurança, onde eu vou trabalhar e vou conquistar, eu sei, eu domino, então eu vou lá e vou prosperar. Mas eles são decepcionados, porque há uma mensagem que o Senhor quer te dar e creia nela para todo sempre. Você não funciona mais sem Jesus. Você não funciona sem o Espírito Santo. Amém? Não funciona. Se você tentar prosperar sem o Senhor, será enfado e canseira na alma. Só em Jesus você vai encontrar prosperidade com refrigério, com descanso, com paz. Amém? Então desista de se desconectar de Jesus, porque Ele diz, sem mim você não pode fazer nada. Em João 15, Ele diz, nada, aceite nada, não consigo ser nada. Eu não consigo ser líder, não consigo ser pai, esposo, seja o que for, nem homem. Eu só consigo se Jesus, aleluia, está me alimentando com vida. Ele é a videira que me alimenta de vida, e os frutos se manifestam, amém? Então você foi designado para ser um vencedor nessa terra, e será em nome de Jesus. Vamos ao texto. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Amém, olha para cá, não veja, nada apanharam. Pedro era pescador, ele tinha indústria de pesca. Quando Jesus o chamou, João e Tiago, seu irmão, filhos de Zebedeu, trabalhavam também na pescaria. As empresas daquela época eram um mercado de peixes, eles eram prósperos, eles sabiam o que fazer, eles eram profissionais preparados, cresceram fazendo isso, eles estavam lá no mar da Galileia, que é abundante de peixe, é cheio de peixe, você joga a rede, você pega peixe. Eles estavam na hora da noite, eles sabiam que era o melhor horário para se pescar, e eram vários que estavam lá, habilitados para fazer isso, mas nada pegaram. Bem, é um milagre eles não pegarem nada. É um milagre. Então, certamente, Jesus deve ter falado, peixes, se desviem dali, ó. Dá a volta, aí vinha o peixe lá e de repente fala, não, o negócio aqui está difícil, joga mais longe, tchau. Aí os peixes olhavam falando, tchau. Se desviava, tudo debaixo do comando de Jesus, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele pode te dar os recursos da boca de um peixe. Ele pode multiplicar os seus pães para alimentar milhares. Ele pode fazer o seu produto explodir de vendas. Ele pode fazer você um fornecedor de destaque no Brasil, fora do mundo, no mundo e tudo mais. Ele pode. Amém. Aleluia. Se você está alinhado para o propósito, nada te faltará. Nada te faltará. Bem, então o Senhor quer nos ensinar aqui que você realmente não funciona sem Jesus. Eu não posso querer, você não pode querer prosperar, nem tente, desconectados da unção de Deus. A Bíblia diz que a unção te ensina todas as coisas. Não é a sua habilidade de empreendedorismo, acredite, não é a sua habilidade de participar de treinamentos e falar, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não é assim que funciona no reino de Deus. Uma vez que você entrou no reino de Deus, o reino tem que ser o primeiro, senão as demais coisas não serão acrescentadas. Se você prioriza o reino, todas as coisas serão acrescentadas. E acredite, todas, não é só dinheiro na conta, não é só bens, casa ou outras coisas, é paz, é saúde, é filhos maravilhosos, é uma vida que vale a pena ser vivida, e se a vivesse 1000 vezes andaria feliz, amém? Por quê? Porque Jesus está conosco, Jesus é a nossa satisfação, amém? Então prosperidade de Deus é muito além do que ter dinheiro, como nós falamos, algumas pessoas são tão pobres lá fora, que a única coisa que eles têm é o dinheiro.
não tem mais nada. Mas você tem tudo, porque quem tem Jesus tem tudo na vida. Você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Amém. Glórias a Deus. Então diga comigo, sem Jesus, não adianta. Não adianta. Nada. Havia uma canção que dizia assim, sem Jesus você é uma bola murcha. Amém. Ok. Aleluia. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Então veja, Jesus sempre aparece nos nossos momentos mais difíceis. Jesus não aparece na sua vitória, ele aparece no seu fracasso. Ele não aparece na sua força, ele se manifesta na sua fraqueza. Não é precioso isso? Então, quando sou fraco, então eu sou forte. Amém? Então, quando eu experimento, por exemplo, um vale da sombra da morte, eu posso esperar favor e bondade me conduzindo ao lar, ao lugar, à casa do Pai, à casa da fartura. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Então o Senhor, Ele se manifesta. Você vê isso na Bíblia de ponta a ponta. Os discípulos estão no meio do mar, na madrugada, a hora mais difícil, e não conseguem avançar. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Amém? No momento que ninguém sabe o que fazer, como alimentar uma multidão, Jesus se manifesta, se transforma no grande multiplicador. Aleluia. Jesus está no seu momento mais difícil para tirar você com graça e sabedoria deste momento, e Ele vai fazer, louvado seja Deus. Talvez você esteja desesperado, sem recursos, sem saber o que fazer, seus pensamentos estão oscilando. Entre no descanso do Senhor, confie, diga para Ele, Jesus, Tu és o primeiro na minha vida. Se o Senhor é o primeiro, Tu és a fonte, Tu és aquele que eu espero. Nenhum mal me sucederá, aleluia, mas eu vou avançar em todas as coisas. Eu louvo a Deus, posso testemunhar para você. Eu tive no ministério um período de dificuldades, né, na transição de uma vida profissional, mas isso era só um teste de Deus, certamente, e também uma pressão de Faraó tentando fazer-me desistir de avançar, porque esse é o caminho normal. Quando você se consagra a Deus, Faraó aumenta os problemas, mas Deus vai demonstrar todo o seu poder e glória, e esse Faraó vai ser derrotado. Essa pessoa que te resiste sairá do caminho. Essas pessoas que estão tentando tirar de você aquilo que te pertence vão desaparecer, e Deus vai te promover em glória. Amém? Ele vai fazer isso, amém? Apenas olhe para Ele, confie nele. Mas no transcorrer da minha vida, muitas mudanças. Eu vim para o Rio Grande do Sul porque tinha alguns problemas que precisavam, ou muitos problemas, né, ou muito mais do que eu imaginava, problemas. Mas todos acabaram. Nada nos faltou. E nós só vamos prosperar de glória em glória. Várias igrejas vão atingir o alvo de 1000. Amém, no Rio Grande do Sul. E nós vamos começar a multiplicar igrejas e abrir em várias cidades em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então Jesus é a nossa provisão. Ele sempre está presente. Diga, Jesus sempre está presente. Amém. Verso 5. Perguntou-lhe Jesus, filhos, ou filhinhos, né? A palavra no original é mais carinhosa. Filhinhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia. Amém? Então veja, quando nada dá certo na sua vida, você precisa esperar uma orientação de Deus. Você precisa buscar a mente de Deus. Deus sabe o lugar certo. E quando você ouve, segue a direção de Deus, Deus realiza milagres. Isso foi um milagre, óbvio que foi um milagre. Bem, depois da palavra de Jesus, Jesus deve ter dito, peixes 153. Não, você é o 154, fica fora. Mas eu quero isso, Senhor.
Não, 153 só. Porque tem aqui algo desse número que eu não vou entrar nessa mensagem, em outro momento farei, que mostra da graça e abundância de Deus. Mas o Senhor estabeleceu a quantidade, os tamanhos dos peixes e falaram, todos entrem naquela rede. Aleluia. Porque eles ouviram a orientação do Senhor. E você, depois desse jejum, depois de hoje, vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, não é esse caminho, é esse aqui. Ligue para aquela pessoa. Uau, faça isso. Em sonhos, você vai receber ideias milionárias. Amém. Um sonho colocou José como governador do mundo. Então Deus pode fazer isso na sua vida. Você crê? Então os limites naturais não podem impedir aquilo que o Senhor vai realizar. Porque é sobrenatural. Então na direção de Deus, espere a direção de Deus. Tenha certeza dela. Aleluia. E Ele vai fazer milagres na sua vida. Os peixes vão pular para dentro do seu barco. Amém? Você vai receber bondade de Deus. Bondade de Deus, diz a Bíblia, te conduz ao arrependimento. Não é a severidade de Deus. Algumas pessoas acham que se Deus usar o chicote, então seus filhos vão amá-lo e obedecê-lo. Nada disso. Você vê tantos jovens que vivem debaixo de um jugo da lei, quando eles fazem maioridade, eles não querem saber de Deus, mas nem se aparecer para eles. Porque eles estão totalmente feridos por um jugo insuportável e hipócrita, que nem os seus pais o suportaram. Mas Jesus não é esse. Jesus te atrai pela bondade. Jesus te atrai pelo amor. Então, quanto mais Ele conseguir revelar para você que você é amado, mais você servirá. Mais você estará disponível a dar. Porque maturidade em Deus, isso é o vínculo do amor, te leva ao servir. Quem serve é porque viu que é muito amado. Só quem ama mesmo, ou sabe que é amado e ama, serve. Amém. Então não é uma questão de fazer, é uma questão do coração. Amém. Porque a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Amém. Eu declaro isso sobre a sua vida, essa palavra de graça de Deus, que Deus vai revelar tanta bondade na sua vida, que você vai falar, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, usa-me como tu queres. Amém. Bondade do Pai. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem é esse discípulo? Para você que não sabe, é João. João que escreveu o Evangelho de João, o Evangelho da Águia do Espírito. Ele se autodenominava como discípulo que era amado por Jesus. Isso é impressionante. Porque demonstra que João teve uma revelação tão profunda que ele estava seguro completamente no amor de Deus. João é aquele que entrou no Apocalipse, que viu Jesus como aquele que tem olhos de chama, ou aquele que tem a veste reluzente, aquele que tem a espada de 2 gumes na boca. Ele viu a revelação do que para Deus já é, mas para nós será. Mas tudo diante de Deus já está feito. Amém. E a sua história é, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E vai reinar em vida. Glórias a Deus por isso. Então, João era o discípulo que sabia que era amado. Foi o único discípulo que ficou aos pés da cruz. Todos os outros abandonaram Jesus. Pedro, você vai ver, traiu Jesus. Mas João ficou lá. Por que ele ficou? Porque quando você sabe que é amado, você tem segurança, você segue. Seguir Jesus não é questão de ser mandado, mas é uma questão de saber que é amado. Amém. Mas olha que lindo. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, pois estava despido, com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Isso é muito interessante. Então, Pedro era uma pessoa que dá a entender muito forte. E Pedro, sendo mais velho de que todos, deve ter assumido a liderança, porque ele mesmo chamou todo mundo para ir pescar. E ele passa a noite lançando a rede, e faz de tudo, ao ponto até de se despir.
Sabe, quando você busca muito dinheiro, você pode negociar a sua dignidade. Quando você se concentra em buscar algo que está fora da vontade de Deus, você pode comprometer a sua dignidade. Então, não faça isso. Amém? A Bíblia diz que quando você fixa toda a sua inteligência, a sua sabedoria para adquirir o dinheiro, ele bate asa e vai embora. Por quê? Porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Dormir é o descanso, mas acredite que Deus trabalha nas madrugadas. Amém? O orvalho vem enquanto você dorme. Enquanto você dorme, o Senhor vai trazer provisão. O dia seguinte será um dia de colheita na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quem sabe que é amado, discerne o Senhor. E isso é tão precioso, porque muitas pessoas falam, eu não consigo entender Deus, eu não sei, eu não consigo nem louvar Deus. Deus para mim é abstrato, é distante, eu creio, mas não sinto. Essa percepção de Deus, e é essa declaração que nós estamos falando nesse jejum. Você vai ganhar percepção de Deus. Aleluia. Deus vai te trazer, na presença de Deus, Ele te dá segurança. Quando Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, perto está o Senhor. A palavra perto no original não significa que Ele está chegando, Ele está voltando, os dias estão abreviados. Não, é que Ele está do lado. Ele está do lado. O sentido é proximidade. Então o Senhor está do seu lado. Se o Senhor é com você, quem será contra você? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma vai chegar na tua casa, porque Ele dá ordem aos anjos ao teu respeito. Presença de Deus, discípulos inimigos, faz você florescer. Amém? Aleluia. Mas quem ama, discerne. Diga comigo, quem ama, discerne. Amém? Então você sabe que é amado, o amor é só uma correspondência. Eu só posso amá-lo na medida daquilo que eu recebi. Amém. Só posso ter paz contigo na medida que eu recebi paz. Então, primeiro é como ao Senhor. Não é assim a dinâmica do casamento? O que o Senhor diz para o marido? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se você não sabe como amá-la, veja como Jesus amou a igreja. E assim mesmo se deu por ela. E ainda cuida dela. Aí você vai aprender como amar a esposa. Aí você fala, mas isso é impossível. Eu também acho que é. Mas o amor de Deus foi derramado dentro de você, tornando isso possível. Amém? E aí diz, esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Não, Jesus eu obedeço, mas meu marido, cala a boca. Quê? Não. Você não diz para Jesus, cala a boca, Jesus. Diz? Não diz para Jesus, cala a boca. Então não diga para o seu marido, cala a boca, porque você o honra e o respeita como respeita o Senhor. Amém? Aleluia. Diga, Jesus é o centro. Aleluia, amém. Eu quero crescer nesse nível de saber que eu sou amado. Mas seguro, como diz a canção, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Segurança absoluta, amém. Pode enfrentar tempestades quais forem. Eu sei que Ele está perto, está comigo. Pedro, então, se veste e Pedro deixa os peixes para lá, esquece aquilo que foi a busca da madrugada, esquece o lugar de segurança. Certamente Pedro devia ter uma preocupação com recursos e outras coisas. Por isso ele tenta voltar ao barco, ao mercado de trabalho que ele dominava, mas ele deixa tudo de lado e ele vai rumo a Jesus. Ele vai rumo a Jesus. Ali você percebe que Pedro nunca mais volta para o barco. A experiência de Pedro com Cristo, Jesus está tentando tirar Pedro do barco. A primeira multiplicação gloriosa no barco que Jesus fez, no barco de Pedro, foi o chamado de Pedro. Quando ele viu a quantidade, o milagre de peixes
que o Senhor lhe deu, ele foi para Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim que eu sou pecador. A bondade conduz ao arrependimento. Mas ali ele se entregou ao chamado de Deus. Aqui Pedro estava negociando de novo o chamado. Por tantas aflições, decepções pelo tempo, ou coisas que não funcionam, às vezes na sua vida, você se decepciona com o Senhor. Você parece que fala: mas parece que o Senhor não está aqui, não faz nada. Se Ele não faz, eu vou fazer. Afinal, tenho que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias e não se cansarão. Você é a águia. Você espera no Senhor. Você é aquele que confia no Senhor. E Deus fará todas as coisas na sua vida. Amém? Aleluia. Mas Pedro, então, ele só volta para o barco agora para puxar a rede. Nunca mais se lê que Pedro voltou para o barco. Amém? Por quê? Porque vai existir um momento na sua vida que Deus vai te colocar numa bifurcação. E você vai ter que fazer a escolha entre sim e não. Entre servir ou não servir. Essa é uma escolha que você fará. Essa é uma escolha que você fará. O vinho do casamento, o vinho natural, tem que acabar. Por que tem que acabar? Para você não confiar em si mesmo. Deus tem que eliminar da sua vida a confiança em si. Porque a confiança em si te coloca debaixo das obras da lei. E onde há obras da lei, não há favor de Deus. Deus não te alcança lá, porque você confia em você. Jeremias disse: o homem que faz o braço mortal a sua confiança, vai perceber o bem passar, mas não vai participar dele. Deus quer te mostrar que tudo já está pronto, que os peixes já estão pegos, que o Senhor já preparou algo além para você. Tudo está pronto quando você mira para Jesus, quando você vai para Jesus. Amém? E isso é uma decisão final na sua vida. Nada de voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado jamais recua. Você nunca vai recuar. Amém? Aleluia. Então, Deus só tem uma marcha, um toque no exército. Avance, avance, avance. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nenhuma porta de ferro ou muralha de Jericó permanecerá na sua frente. Você vai dissipá-las em o nome do Senhor Jesus Cristo. E vai avançar. Pedro vai em direção a Jesus. Aleluia. Verso 8. Mas os outros discípulos ficaram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, 90 metros mais ou menos. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Então, veja, aquilo que Pedro buscava, Jesus já tinha pronto. Não é lindo isso? Peixe fala da abundância dos recursos do mar. E o pão fala da abundância dos recursos da terra. Quando Deus abençoa José, através de Jacó, eu acho linda a bênção. Ele diz assim: Deus te abençoe com o orvalho dos céus e com a exuberância da terra. Amém. Você é um ramo frutífero. Aonde você estiver, você vai dar muitos frutos. Louvado seja Deus. Você entra num negócio e se o negócio está falido, você restaura isso para prosperidade. Porque isso é ser frutífero. Amém. Aleluia. 10. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Pergunto para você: quem realmente pegou os peixes? Jesus pegou os peixes. Aleluia. Jesus é tão maravilhoso. Amém. Quando lá nos céus nós estivermos diante do Cordeiro, a Bíblia diz que receberemos coroas, ok? Como os 24 anciãos que governam o universo com Deus. E as depositam diante do Cordeiro. Nós cantaremos o grande cântico: digno é, Senhor, de receber o louvor, a honra, a glória, o domínio, a majestade, porque todas as coisas criaste e com teu sangue compraste para Deus povos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes sobre a terra, e depositaremos a nossa coroa. Veja, Ele nos coroa, mas todo o mérito é dele. Amém? Tudo é por causa de Jesus. Você não tem fé se não for Jesus. Você não seria salvo se não fosse Jesus. Não foi você que escolheu Jesus. Ele escolheu você. Amém? Ele é o início da sua vida, da sua história. Ele é o fim da sua vida, da sua história. Amém? Então toda glória seja ao Senhor.
Mas o Senhor, isso mostra que Ele te recompensa. Quando você, de fato, se volta para Deus, eu falo sempre para você, olha, se você tem o coração para Deus, Deus te acha. E Pedro, então, abandona o passado e ele tem um alvo que é Cristo. O alvo que é Cristo. Você tem que fazer isso também. A partir desse dia, esquecer-se das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus na sua vida. Aleluia, aleluia, porque tudo nele já está pronto. Tudo nele está pronto. Ah, pastor, nós vamos ter um prédio de 7.000. Em Jesus está pronto tudo. De acordo com a vontade dele, já está pronto. Nós só precisamos discerni-la. Compreende isso? Então, eu não vivo debaixo de estresse. Eu quero só reconhecer o Senhor e seguir a sua direção. E nós vamos ter tudo o que Ele tem para nós preparado e assim para você. Amém. Verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. É porque quando Jesus está realizando um milagre, ninguém pode alterar. Se Deus determinou favorecer você, ninguém muda isso. Amém? Podem te jogar na fornalha, Ele vai estar lá com você e isso vai redundar em glória. Ah, pastor, apareceu uma enfermidade na minha vida, um câncer. O Senhor está com você e vai demonstrar a glória dEle curando você. Amém? Para salvar muitas outras pessoas. Isso é Deus na nossa história. É o Deus de milagres. É o Deus que realiza as coisas. Louvado seja Deus. Verso 12. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, e aí eu quero ler aqui com você. Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Mas aqui no original há uma riqueza de entendimento desse diálogo transformador na vida de Pedro. Como eu disse, o objetivo desse capítulo é Jesus falar para Pedro, Pedro, acabou o tempo da pescaria. Pedro, sem mim você não funciona. Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, você vai abrir e ninguém vai poder fechar. Jesus tinha algo que Pedro nem imaginava lá na frente, mas às vezes você não entende o momento que você vive, as aflições que você passa, mas se você continuar firme, olhando e seguindo Jesus e amando os irmãos, acredite, você vai alcançar novos níveis espirituais na sua história. Essa é a maneira dele nos levar para um novo nível. Aleluia. Bem, Jesus diz assim, Pedro, você me agapau. Agapau ou ágape é o amor de Deus por nós. É o amor sacrificial. É o amor que não é despertado no comportamento do ser amado. Se é bom, eu amo. Se é ruim, eu não amo. Não. O amor ágape é o amor que valoriza e ama a pessoa, o ser, independentemente do que ele faz. Porque Deus nos amou quando nós éramos inimigos. Quando éramos blasfemos. Ele nos amou. Ele não me amou quando eu falei, oh Senhor, agora eu venho para Ti e eu reconheço que eu sou um pecador. Não! Ele te amou quando você era pecador. Não tinha nenhum mérito. Então esse é o amor ágape de Deus. Ele se dá por você apenas porque nos ama. Amém? Ninguém pode definir isso. Apenas recebemos em fé que Ele te ama e Ele já demonstrou isso em Cristo Jesus. Então Pedro responde para o Senhor, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Filéu, filéu, filéu é o amor de amizade.
É o amor que depende do comportamento do ser amado. Então, se você me faz coisas boas, eu falo, eu te amo tanto, mas porque você é bom para mim. Porque você faz coisas que despertam em mim esse amor. Mas se você me ofende, se você faz algo que eu desgosto, então eu falo, não te amo mais. Esse é o amor filéu. Então, é o amor natural. Todo mundo tem esse amor. Mas o amor ágape, só os filhos, você recebeu pelo Espírito Santo que habita em você. Então, quando o Espírito Santo vai te levar a um novo nível, ele vai te levar a um novo nível de expressá-lo. E expressar o Espírito é expressar amor. Porque você recebeu um espírito de poder e de amor. Amém? Nunca desassocie o poder do amor. Nunca. Amém? Você tem o espírito de amor e o espírito de poder. E vai manifestar essa vida num nível sobrenatural. Aleluia. Pedro, antes da cruz, negou Jesus 3 vezes, lembra? 3 vezes. E como foi? Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém, vou ser crucificado. Pedro disse, eu vou contigo. E por ti darei a minha vida. Por ti, Senhor, eu dou minha vida. Jesus falou, Pedro, você dará a sua vida por mim? Você me ama nesse nível? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E Pedro disse, jamais, jamais vou te negar. E os outros disseram a mesma coisa. A Bíblia diz. E aí Pedro entra no conforto, né, daquele ambiente frio, Jesus sendo julgado, vai diante das pessoas, nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. E Jesus olha para Pedro. Certamente o olhar, a Bíblia diz que Jesus fitou. Fitou não significa um olhar simples, mas um olhar profundo, porque os olhos de Jesus são como chamas de fogo, aleluia, que despertam em nós todo o seu amor, amém? E Pedro chorou amargamente. E quando Jesus ressuscitou, encontrou Maria Madalena, ele disse assim para ela, vai dizer para os meus irmãos, vai dizer para os meus irmãos que eu vou para o meu pai e o vosso pai. Vai dizer para eles e a Pedro. Jesus destaca Pedro. Imagina Pedro, Maria Madalena falando, olha, ele ressuscitou, ressuscitou. Oh, ele mandou dizer isso para vocês. E para você, Pedro. Uau, que espada de amor deve ter penetrado Pedro, trazendo cura. E aqui Pedro, então, ele percebe o maior princípio da graça. João era o discípulo que sabia que era amado. Pedro era o discípulo que dizia e confiava no seu amor pelo Senhor. É totalmente diferente. Eu vou dizer para você que essa é a grande diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O velho dizia, ame ao Senhor de todo pensamento, força, energia, respiração, tudo. Você fala, uau, como é possível? É impossível amá-lo assim. Mas a graça diz, ele te ama tanto, ele te amou primeiro, e por isso você é capaz de amar. Então nós vemos isso em João e Pedro. É por isso que Pedro permaneceu até o fim, nós vamos ver isso. Porque o amor nunca falha. O amor nunca acaba. Amém? Então quando você sabe que é amado, os maiores benefícios de Cristo operam em você. Você permanece. Amém. Você vai desfrutar do melhor e da melhor revelação do Senhor na sua vida. Bem, segue o diálogo. Vamos ler. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me agapau? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. O próximo diz, pela 3ª vez lhe perguntou Jesus, Simão, filho de João, tu me filéu? Filéu. Filéu, Senhor, tu és ágape, não filéu. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me filéu. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então veja, Jesus aqui deu uma chave para Pedro, amém? Uma chave de maturidade. Porque amor filéu é o amor comum, todo mundo tem. O amor ágape é o amor dos filhos espirituais de Deus. Mas Pedro vivia baseado nesse amor, no que eu faço. Quantas pessoas não são assim? Eu amo tanto o Senhor. Não, eu amo tanto o Senhor. É um amor baseado em si. Mas, de repente, circunstâncias adversas surgem, tempestades surgem, e parece que esse amor é como o de Pedro.
É um amor que abandona, é um amor que esquece, é um amor que não serve. Então Jesus quer nos tirar do amor filéu para o amor ágape. E como ele faz isso? Ele diz, cuida, pastoreia, ame as minhas ovelhas. Porque quando você cuida de alguém, você cresce em maturidade em amor. Amém, amém. Então, alguém que não se relaciona com o outro, nunca amadurece. Nunca amadurece. Nunca. Porque nós vivemos relacionamentos próximos. Ah, não quero mais essa célula. É a que você precisa. Deus não te dá quem você deseja, mas quem você precisa. Amém? Para quê? Para você aprender a amar. Ah, mas eu... Aí quando você aprende a amar, filéu vai para a ágape. Amém? Não, Jesus é tão maravilhoso, né? Porque Ele é o Deus eterno. E Ele é o Criador, mas Ele desce ao nosso nível. Você está aqui no amor, né, filéu. Ele vem até o filéu para te levar até o ágape. Amém? É o Deus que se inclina, é o Deus que nos provê todas as coisas. Jesus é maravilhoso. Amém? E Ele quer dar um fim na sua dúvida, no seu pensamento, como diz Tiago, doble às vezes. Ah, sim, o Senhor, uma entrega parcial, algo. Sem Jesus você não terá êxito. Só com Jesus. Ah, mas Jesus é muito ruim e duro. Bem, se essa é a sua visão do Senhor, você vai enterrar os talentos. Mas se você sabe que Ele é bondoso, quando você servi-lo, Ele vai multiplicar 1, 10, 20, 100 vezes na sua vida. E você vai ser um testemunho de glória na sua vida, nessa geração, até que Ele volte ao nosso. Possamos ser levados para o céu, amém? Vamos seguir a leitura aqui, amém? Vamos lá, verso 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gêneros de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus veio, João entrou no Apocalipse, entrou na eternidade. Quando João entrou na eternidade, ele já viu o que será para nós, mas para Deus já é. Dá para entender? Então, quando você entra na eternidade, não existe tempo, não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então, que maravilha. João entrou lá, amém. Não sabemos como ele entrou, o corpo deve ter ficado, mas em espírito ele entrou. Amém, ele permaneceu para ver o Cristo glorificado. Verso 24, este é o discípulo João, que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém! Finalizamos, amém, a leitura de João. Amém, glórias a Deus. Mas eu quero encerrar só destacando 2 instruções do Senhor para você, para entrar nesse novo nível. Seguir Jesus bem de perto e amar os irmãos. É isso que João disse. João disse, novo mandamento vos dou. Qual o mandamento? Que creia no Filho e ame uns aos outros. O mandamento da graça é, crê em Jesus, siga Jesus, porque você só pode segui-lo pela fé. Você só pode discernir Jesus pelos olhos espirituais. Jesus estava na praia e eles não discerniram Jesus. Muitas pessoas querem ver algo natural para crer, mas o Senhor quer te tirar do visível para que você opere no invisível.
no sobrenatural. O nível do Espírito é sobrenatural. Deus vai te dar percepções, Deus vai te guiar, mas você tem que se conectar no Espírito, amém? Apenas se enchendo do Espírito, se enchendo da palavra, e você vai ver grandes coisas. Coisas maiores você verá. Os céus abertos, os anjos subindo e descendo na escada que é Cristo. Coisas maiores você verá em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é importante que você esteja conectado. É importante que você esteja interligado. Porque ninguém amadurece sem estar ligado. Eu tenho que aprender a servir em amor. E isso me levará à maturidade. É o que Jesus disse para Pedro. Quando você era jovem, você fazia o que você queria, você ia onde queria. Mas quando você amadurecer, você será guiado. Porque seguir não é uma coisa simples. Você tem que, às vezes eu estou andando e a Mel ficou para trás, eu ainda cometo essa falha. Aí ela fala, ei, você não vai me esperar? E eu falo, claro. Oi, Mel, vamos. Amém, brincando, andando mais devagar, amém, desfrutando um pouco mais. Mas, biblicamente, eu deveria dizer para ela, é você que segue. Entende a moral da coisa? Então, quando você segue alguém, você não decide o caminho, e nem a velocidade do passo. Se ele correr, você tem que correr. Se ele parar, você para. Se ele vira à direita, você tem que virar. Ou seja, você tem que abrir mão da independência. E tem que se tornar dependente dele. Quando Jesus disse, segue-me, Pedro. Segue-me, Pedro. Amém. Isso é maturidade. Maturidade nos conduz a servir uns aos outros. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Você vai colocar as mãos de alguém que está ao seu lado, vai agradecer a Deus por esses dias e vai profetizar sobre a vida dele, portas abertas, vai declarar que toda e qualquer resistência na vida, no corpo, na mente, vai cair por terra. Ore por essa pessoa que está ao seu lado. Declare sobre ela, em nome de Jesus, vida, paz, refrigério na alma, despertamento no espírito. Pai, em nome de Jesus, nós finalizamos esses 21 dias de oração, de jejum, na Tua palavra, para declarar um novo nível de experiência, de manifestação do Espírito, de direção inquestionável na vida dos Teus filhos. O Senhor lhes dará abundância de recursos, de vida, de paz. Eles foram chamados, eles foram escolhidos, são Teus, Senhor. E nesta hora nós declaramos que toda resistência no mundo espiritual, na carne, no entendimento, sofismas, fortalezas mentais, feridas, traumas do passado, caiam por terra na Tua presença, sejam dissipados os nossos adversários. Pai, faz o cálice deles transbordar em vida, em alegria, em paz, no nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo nas famílias, nos casamentos, sobre os filhos, em nome de Jesus. Está a Tua paz, o Teu agir, o Teu querer. Nós, Jesus, seguiremos ao Senhor e amaremos uns aos outros no Teu amor, na Tua força, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Conectado com alguém, diga. Tem ciúmes Aleluia. de mim. Teu amor, Jesus. E o Seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Oh, amado. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me
Aleluia, amor. aleluia. Em nome de Jesus. Tem uma revelação do amor do Pai nessa hora. Em nome de Jesus, todo véu da lei, todo véu que te separa dele, seja removido em nome de Jesus. Ele me ama. Declare que você crê, que você sabe que é amado. Ele me ama eternamente. Ele me ama para sempre. Ele me ama, me ama, me ama. Aleluia. Nós precisamos fechar esse momento também, você orando por alguém. Se tiver alguém perto da sua célula, 3 pessoas, 4, eu quero que você olhe para ele e você fale: irmão, eu amo você. O amor de Deus, aleluia, nos une. Eu estou aqui para te servir. Aleluia. Você pode dizer para ele também: ó, irmão, aleluia, é o vínculo da nossa perfeição. Deus quer que cresçamos em maturidade, que possamos de fato desfrutar de toda a riqueza de Cristo. Em Cristo Jesus se revela através do amor de uns para com os outros. Então quero que você declare sobre a vida de alguns irmãos. Se alguém está do seu lado e não está conectado a ninguém, você pode tocar nele e pode abençoar a vida dele. Pode se mexer nesse ambiente aqui. Amém. Nós estamos encerrando. Amém. Ainda tem uma oração, mas pode se movimentar. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, amado Jesus, amado Jesus. Deus conosco, Deus presente. Aleluia, Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Somos Oh, tua aleluia. herança, Aleluia. Ele é o nosso galardão. Aleluia. Seu olhar de graça nos Aleluia. atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Nós somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu